Graça e paz, meus irmãos. Muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez nessa noite. A mensagem de hoje, na verdade, eu já queria ter ministrado há um tempo, mas não consegui elaborar o sermão. Tenho certeza que o Senhor tem um tempo para todas as coisas, e hoje foi o tempo que Ele separou para, de fato, viver essa verdade. É um livro que fala muito ao meu coração, porque como cantamos aqui há pouco instante, te louvarei, não importam as circunstâncias. Jó foi alguém que passou por algumas provações, mas passou aprovado pelo Senhor. Então, quero que os irmãos abram suas Bíblias nesse momento, no livro de Jó, capítulo 42. Do verso 1 ao verso 6. Jó 42, do verso 1 ao verso 6. O tema da mensagem é: agora os meus olhos te veem. E diz assim a palavra do Senhor: Então Jó respondeu ao Senhor: sei que pode fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntastes: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Dissestes: ouça e eu falarei, e lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Senhor, tem misericórdia de nós, apesar de mim, que o teu povo seja enriquecido pela tua verdade. É o desejo do nosso coração e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em Jó 42, vemos a culminância da experiência de Jó com Deus e um ponto de inflexão onde o sofrimento dá lugar à restauração. Esse capítulo destaca a humildade de Jó diante do poder de Deus, marcando o fim triunfal das provações. Nós vemos que o livro de Jó, se pudéssemos resumir a história do livro de Jó, seriam porque os justos sofrem. A sinceridade e a fé de Jó são recompensadas, enfatizando a justiça de Deus e o seu cuidado pelos fiéis. A história de Jó é um lembrete de que, mesmo nas mais profundas aflições, a fidelidade a Deus pode levar a uma restauração além da compreensão. A graça divina prevalece, ilustrando um poderoso testemunho de soberania e misericórdia de Deus. Jó fez muitas perguntas, assim como eu fiz e ainda me faço algumas perguntas. Por isso que já falei aqui, falando aos jovens no culto, que esse era um dos textos que para mim era mais difícil de elaborar um sermão, porque mexe muito ao meu coração. Assim como Jó, eu tenho algumas perguntas que faço ao Senhor e muitas das vezes eu não obtenho resposta. Em Jó foi a mesma coisa. O livro de Jó tem 4 capítulos inteiros que é só a fala do Senhor para Jó. Só o Senhor falando a Jó, tentando dizer que nada daquilo que estava acontecendo tinha a ver com Jó, mas sim com a soberania do Senhor. Quem era Jó? O capítulo 1 de Jó, verso B, diz que Jó era um homem íntegro e reto, temente ao Senhor e que se desviava do mal. Jó era muito rico, tinha filhos e filhas que viviam com ele de maneira unida. Se visitavam, faziam festas junto na casa um dos outros. E no verso 5 do capítulo 1 diz que Jó chamava todos os seus filhos depois que terminava o período de festas e os santificava. Jó se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, sacrifícios a Deus,
pelo pecado de seus filhos, que seus filhos poderiam ter cometido. Jó fazia tudo isso continuamente. E aí os pais vão lembrar e a célebre frase dizendo: pai, ore pelos seus filhos, mesmo na madrugada, coloca a mão sobre eles, ora sobre ele. Era mais ou menos isso que Jó fazia com seus filhos, com toda a sua prole. No verso 8 do capítulo 1, Deus pergunta a Satanás se ele viu seu servo Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ninguém há na terra semelhante a ele. Deus fala das virtudes de Jó e vemos como Deus se orgulha do seu servo. É Deus falando com Satanás: está vendo meu servo Jó? Homem íntegro, reto, se desvia do mal. E o Senhor fala com um ar de orgulho daquele homem. Satanás então o desafia. E Deus permite que ele toque em tudo que Jó tem. A destruição era terrível, bem roubados, empregados mortos, filhos mortos. Uma notícia ruim atrás da outra. Porém, Jó, após receber todas as terríveis novidades, declara no verso 21: o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Jó fazia tudo o que era certo diante dos seus olhos. Estava completamente diante de Deus por si mesmo e por sua família, oferecendo sacrifícios ao Senhor. Mas Deus o queria mais próximo. E Jó reconheceu isso. Ele diz que se arrepende no pó e nas cinzas por falar demais, por falar indignado enquanto passava pelo sofrimento. Jó se humilha, se esvazia de si mesmo e então ele reconhece ou conhece verdadeiramente ao Senhor. E conhecer é saber com profundidade sobre algo ou alguém. Só podemos dizer que conhecemos quando sabemos características pessoais, história, caráter, cicatrizes, limitações, defeitos e qualidades. Você não conhece uma pessoa se você não souber esses atributos que são inerentes a ela. Você pode até conhecê-la, de ouvir falar. Mas uma intimidade maior você só tem com quem você se relaciona e se aproxima. Conhecer alguém é ter um relacionamento, algo profundo, que não é do dia para a noite, mas vem com o consolidar da caminhada. É por isso que existem amigos que passam por algumas lutas e provações e parecem quem saem mais abastecidos, porque as situações difíceis forjam aquela amizade, aquele relacionamento, porque é fruto de uma caminhada sincera, fruto de um avançar sincero e não de um momento específico. Conhecer um produto pela propaganda não é o mesmo de que tê-lo no uso no dia a dia. A propaganda nem sempre faz jus ao que é oferecido. Quantos de nós já fomos levados a comprar algo levado pela propaganda feita a você, que aquilo seria algo muito bom para você? Quantos de nós já fomos levados a isso? E depois que compramos, adquirimos o bem, vemos que não era daquela forma que estava sendo propagada ou divulgada. E nos frustramos. Meus irmãos, conhecer é se despir, ser transparente, não ter segredos e ser correspondido nessa aliança que envolve confiança e amor. E para conhecer Deus, temos que buscar uma intimidade com Ele em uma atividade diária. O conhecimento de Deus é uma jornada fascinante, uma busca que nos leva por diversas dimensões. E nesta noite, eu quero meditar com os irmãos, explorar com os irmãos 4 dimensões do conhecimento de Deus, revelando cada uma delas, enriquecendo a nossa compreensão e um relacionamento com o ser divino, com o nosso Deus. A primeira dimensão que eu quero avançar com você é sobre a progressividade.
Está lá em Oséias, capítulo 6, verso 3. Você pode abrir ou me acompanhar também. Diz assim a palavra do Senhor: ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. O primeiro ponto que eu e você precisamos ter é a progressividade na busca contínua pelo Senhor. O conhecimento de Deus não é estático, mas é uma jornada contínua de busca e descoberta diariamente. Você não vai conhecer a Deus, meus irmãos, desculpa dizer isso, se eu vou frustrar você, chegando num culto de domingo à noite, ou num culto de quinta, querendo conhecer o Senhor, você não vai conhecê-lo dessa forma. É muito pouco diante daquilo que Ele é. O conhecimento de Deus se revela de maneira contínua, diária, avançando todos os dias um pouco naquilo que Ele se revela a mim e a você. Dentro da progressividade tem também a antecipação da manifestação divina. O que significa isso? A primavera e a chuva, que o texto de Oséias vai dizer para mim e para você, elas representam a promessa de Deus de se revelar progressivamente, intensificando a experiência do conhecimento divino. A primavera é uma estação que chega em um determinado momento do ano. A chuva não vem todos os dias, mas você tem certeza que uma hora ou outra ela vai cair. Assim é o nosso conhecimento pelo Senhor. Eu não preciso ter todos os dias uma experiência extraordinária com Ele para saber que um dia Ele vai se relacionar comigo de uma maneira mais pessoal. Mas diariamente eu sei que olhando para o céu, olhando para o sol, tem um Deus que me guia e me rege. E sobre a progressividade existe também a transformação gradual. Assim como a chuva faz a terra florescer gradualmente, o conhecimento progressivo de Deus transforma as nossas vidas ao longo do tempo. Eu e você precisamos ser transformados diariamente do nosso coração perverso, da nossa vida que quer ser tão independente. Quantos de nós tomamos decisões, muitas das vezes precipitadas, porque queremos viver a vida do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma. Só que, meus queridos, o conhecimento progressivo do Senhor, Ele transforma a nossa vida ao longo do tempo, ou seja, diariamente Ele vai te ajudando a vencer as dificuldades e as limitações que o mundo coloca diante de você. Então, meus irmãos, nesse primeiro ponto, sobre a progressividade em conhecer o Senhor, da mesma forma que exploramos um vasto território em uma viagem, a jornada do conhecimento de Deus nos leva a descobrir suas maravilhas de maneira progressiva. Ele não se revela para você de maneira plena, 100% agora. É gradativo, é diário, é constante que você vai vendo a manifestação da graça poderosa do Senhor. Então, meus queridos, que a sua busca pelo Senhor não seja somente em um dia específico. Que a sua busca pelo Senhor não seja somente em um momento específico, porque para pensar no lugar de Jó. Era muito fácil você buscar o Senhor, porque ele tinha perdido tudo. Mas o verso 1, Jó ainda não tinha perdido absolutamente nada, e a Bíblia vai dizer que ele era um homem íntegro e reto, temente ao Senhor. No verso 1, ele não tinha perdido nada. E depois ele começa com os seus porquês. Então, meus queridos, que possamos buscar viver uma progressividade conhecendo ao Senhor todos os dias. Ele, todos os dias, gravem bem isso, todos os dias, o Senhor quer se revelar a você de maneira mais pessoal. Nós precisamos buscá-lo, porque Ele está lá. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a profundidade. O primeiro ponto de conhecermos ao Senhor é a progressividade, e o segundo é a profundidade. 1 Coríntios 2, do verso 9 ao 11, a palavra do Senhor diz o seguinte: é a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e a mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus.
Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. O segundo ponto sobre a profundidade é que nós precisamos entender que a busca pelo Senhor, o conhecimento do Senhor, não tem a ver com você. Você querendo buscar o Senhor nunca vai conseguir. Eu querendo buscar o Senhor nunca vou conseguir. Isso é iluminação do Espírito Santo sobre o nosso coração. Porque senão vamos desejar aquilo que é contrário à vontade e à verdade do Senhor. A revelação divina, sobrenatural, quer dizer, o conhecimento profundo de Deus não é acessível apenas por meios humanos, mas é revelado pelo Espírito Santo de Deus. O texto deixa claro para mim e para você. O segundo ponto da profundidade é a preparação divina. Deus prepara tesouros espirituais de profundidade insondável para aqueles que o amam, esperando serem descobertos. Há um tesouro do Senhor esperando por você, para que você o busque, possa conhecê-lo e você desfrutar dos tesouros que o Senhor tem separado para a sua vida, mas para isso você precisa buscá-lo. O Espírito Santo de Deus precisa te impulsionar a isso. Você precisa todos os dias pedir a esse Espírito Santo que mora dentro de você. Ou se você ainda não tem, busque esse Espírito Santo. Entregue esse seu coração tão pecador, entendendo que ele precisa de uma ação sobrenatural desse Espírito Santo, para remover o seu coração de pedra e dar um coração de carne. O terceiro ponto da profundidade é a capacidade do Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita a compreender as profundezas de Deus, guiando-nos em uma jornada de revelação contínua. Até a sua Bíblia, que você lê na sua casa, se não for iluminada pelo Espírito Santo, não passará de um livro qualquer que você leia. Precisa de uma iluminação daquele que de fato é o único Deus. Senão você, além de não entender absolutamente nada do que está lendo, você não vai compreender a mensagem de salvação que está naquele livro. O nosso livro de regra de fé e prática, a iluminação do Espírito Santo. É só o Espírito Santo de Deus que pode fazer com que eu e você possamos conhecer de fato quem o Senhor é. E na profundidade, assim como um mergulhador explora as profundezas do oceano, o conhecimento de Deus nos leva a explorar as riquezas espirituais nas profundezas do divino. O Senhor nunca vai ser deixado se conhecer por completo. Por isso que a teologia, e o nome científico para a teologia é estudo de Deus, é algo muito pequeno diante daquilo que o Senhor se deixou ser revelado e daquilo que Ele ainda não se revelou a mim e a você. O pouco que conhecemos de Deus é grande demais para o nosso conhecimento, mas é muito pouco diante daquilo que Ele ainda tem para se revelar aos seus. Por isso que o Salmos 19 vai dizer que os céus vão proclamar a glória de Deus e demonstrar o firme fundamento de habilidade de suas mãos. Dia após dia eles vão continuar a falar, noite após noite, sem fim. É uma revelação progressiva, todos os dias, o Espírito Santo nos impulsionando a conhecer a esse Deus. Então, meus queridos, esse é o segundo ponto do nosso conhecimento para o Senhor, uma profundidade. A minha pergunta para você é: em que nível você tem buscado ao Senhor? O que te faz chegar num domingo de tardezinha, colocar uma boa roupa, sair da sua casa, gastar o seu combustível, ou até mesmo o seu Uber, chegar aqui na igreja, cultuar a esse Deus? O que te move a isso? É de fato pelo que o Senhor pode te dar? Ou é por quem Ele é? Eu sei que teve gente que entrou aqui nessa noite com um coração tão pequeno e amargurado, porque está passando por lutas diversas. Assim como eu, em novembro, pregando aqui sobre ainda há esperança, passava por uma dificuldade tremenda.
E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, assim como no último culto jovem. Eu falei aqui aos jovens que meu desejo não era nem estar aqui. Meu coração estava em outro local, mas precisamos reconhecer a nossa pequenez diante do Senhor. A nossa busca não pode ser somente pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. Se Ele nos der, glória a Deus. E se Ele não nos der, glória a Deus também. É a esse Deus que nós servimos, é a esse Deus que nós precisamos conhecê-lo. Porque conhecer um Deus que só nos dá é muito bom. É muito bom. Mas existe o Deus que nos deixa passar, assim como Jó, por provações, para que a nossa fé seja testada diariamente. O terceiro ponto é sobre a proximidade. Está lá em Tiago 4, verso 8. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. A questão da proximidade é um convite à intimidade que o Senhor faz a mim e a você. A proximidade no conhecimento de Deus é um convite para nos aproximarmos dEle, resultando em uma relação mais íntima com esse Senhor. Como eu posso conhecer a esse Deus sem ter uma proximidade com Ele? Como eu posso conhecer a esse Deus se eu não o busco fora das quatro paredes? O relacionamento com o Senhor nos faz ter uma intimidade com Ele, a ponto de entendermos aquilo que Ele deseja para nós. É por isso que Ele nos convida à intimidade. É por isso que Ele nos dá condições para a aproximação. Você não pode se aproximar do Senhor de qualquer jeito. Você não pode se aproximar do Senhor de qualquer forma. Você não pode simplesmente dizer, diante de uma vida de depravação que você vive, o que nós vivemos, querer buscar ao Senhor. Não. A busca pelo Senhor, o Senhor dá algumas condições. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. A purificação e a sinceridade são requisitos para nos aproximarmos de Deus, evidenciando a seriedade da busca pela proximidade divina. Você não pode buscar ao Senhor de qualquer forma, de qualquer jeito. Não é do seu jeito, mas do jeito que o Deus já estabeleceu. O Evangelho não tem a ver com você. O Evangelho tem a ver com o Senhor. E Ele já determinou como devemos buscá-lo, com sinceridade e purificando o nosso coração. E o Senhor nos responde, Ele dá a resposta divina para essa proximidade. E ao nos aproximarmos de Deus, Ele se aproxima de nós, revelando a sua presença em resposta ao nosso desejo de proximidade. Tiago vai dizer que se aproximem de Deus e Ele se aproximará de vocês. Busquem ao Senhor e Ele será achado de vós. Jeremias também vai falar sobre isso. Meus irmãos, diante dessa proximidade que nós precisamos ter no Senhor, para conhecermos melhor, no Salmos 34, verso 18, está escrito: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, resgata os de espírito oprimido. O Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado. Como está o seu coração diante do Senhor nessa noite? Como você entrou aqui nessa noite? O interessante disso tudo é que o que me levou a de fato ministrar essa mensagem, primeiro ao meu coração, foi entender que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Jó era um homem que talvez eu e você olhássemos e, puxa, que exemplo de vida. Jó era o tipo de pessoa que poderíamos olhar e dizer, ó, tá vendo Jó? Ele tem que ser um exemplo para todos. Jó. E aquilo me pegou de uma maneira muito particular, porque às vezes pensamos que chegamos numa estabilidade espiritual tamanha que não precisamos buscar mais ao Senhor. E aí o Senhor, todo orgulhoso, diz, ó, o meu servo Jó.
Está vendo ele lá. E aquele que é o destruidor das vidas diz, eu posso tocá-lo, e você vai ver que quando eu tocar naquela área dele, ele vai falar. Ele vai falar. E o Senhor permite. Assim como talvez você tenha sentido alguma provação, ou venha vivendo uma provação durante um tempo. E você vem percebendo, Senhor, o que é que eu tenho feito? Está tudo bem com a minha vida espiritual, eu estou bem com meu esposo, estou bem com meus filhos, estou bem com a igreja. Por que isso, Senhor? E Jó pergunta, assim como você também pergunta, Jó perguntava. Pode ler o livro de Jó, você vai ver que Jó faz várias perguntas ao Senhor. Até chegar no diálogo com os amigos e depois do monólogo de Deus. Do capítulo 38 ao verso 41, só o Senhor fala com Jó. Só o Senhor fala com Jó. Em resumo, o Senhor diz a Jó, Jó, não tem nada a ver com você. Tem a ver com a minha soberania. Eu faço o que eu quiser, como bem quiser, da forma que eu quiser. Eu sou Deus. E no capítulo 42, diante de tudo isso, Jó faz essa declaração. Senhor, o homem íntegro, reto e temente a Deus, ele diz, Senhor, eu achava que eu te conhecia. Eu achava que eu te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. É como se nós viéssemos todo domingo aqui à igreja, quinta, culto jovem, intercâmbios, e nós achássemos que estávamos vendo o Senhor. Mas chega um momento que o Senhor exige de nós, e aí nós começamos a ver, dizendo, eu achava que eu conhecia esse Deus, mas agora os meus olhos podem ver Ele. Então, meus irmãos, assim como uma amizade se fortalece com a proximidade, o nosso relacionamento com Deus se aprofunda à medida que Ele nos aproximamos dEle. Não tem como nos aproximar do Senhor sem buscar uma intimidade sincera com esse Deus verdadeiro. Não tem como. Quarto e último ponto é a intimidade. João capítulo 13, verso 23, diz o seguinte, a palavra do Senhor: o discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Meus queridos, quando nós temos uma intimidade com o Senhor, existe uma questão chamada posição de privilégio. É uma posição privilegiada. João buscou uma posição de proximidade e intimidade com Jesus, reclinando-se no seu peito, simbolizando uma relação pessoal e próxima com esse Salvador. Por isso que era o discípulo amado. Alguém que entendia as suas fragilidades, mas buscava o Senhor. Buscava conhecê-lo diariamente. Buscava uma intimidade com esse Senhor. Buscava uma proximidade com Ele. E João teve uma posição de privilégio. O discípulo amado sentava ao lado dele à mesa. Eu já preguei isso aqui ano passado, que mesa não é local para todas as pessoas. O seu lar, a sua casa, a sua mesa, não é lugar para todas as pessoas. Sua mesa, da sua casa, é lugar para aqueles que entenderam a mensagem do seu coração. E se a mensagem do seu coração for voltada para a mensagem do Evangelho, vai sentar na sua mesa aqueles que precisam ser edificados pela sua casa e pela sua vida. Mesa é lugar de intimidade. E o Senhor está deixando claro para mim e para você que não são todos que têm essa opção de privilégio. Segundo ponto é um amor recíproco. A intimidade no conhecimento de Deus é fundamentada no amor mútuo entre o discípulo
e o Mestre. É por isso que, conhecendo o Senhor, nós vamos vendo quão perfeito de fato Ele é, o quão misericordioso Ele é, o quão gracioso Ele é, o quão bondoso Ele é, que nos dá além daquilo que pedimos e pensamos, mesmo no momento de dificuldade, o Senhor está conosco. E nós achamos que isso é mero privilégio nosso, não. Isso é graça do Senhor, é misericórdia dele sobre mim, sobre você, que não merecemos nada. Mas esse conhecimento do Senhor faz com que o seu amor por nós seja de fato potencializado. E há uma troca. O nosso amor muito limitado. O nosso amor muito por troca. E o amor do Senhor sempre sincero e verdadeiro. O amor do Senhor sempre leal e justo. O amor do Senhor sempre incondicional para comigo e com você. E sobre a intimidade, há também uma compreensão profunda. Vejam que interessante, meus irmãos. João, ao estar próximo de Jesus, experimentou uma compreensão mais profunda do amor divino e dos mistérios do reino. Sabe o que eu quero dizer para os irmãos diante dessa frase? É que aqueles que vão desfrutar de uma proximidade maior com o Senhor, querendo conhecê-lo de fato como Ele é, são aqueles que têm uma intimidade verdadeira com o Senhor. E pasmem, nem todos que estão no ambiente eclesiástico desfrutarão desse privilégio. É preciso entender aonde está o seu coração. Porque o próprio Jesus, em Mateus 6, vai dizer que aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o vosso coração. A pergunta que fica nessa noite e que eu quero trazer para os irmãos é o tema da mensagem. Agora os meus olhos te veem. Mas que Deus vocês veem? Que Deus vocês têm buscado conhecer? Qual o tipo de Deus que você materializou? Qual o tipo de Deus que você de fato se relaciona todos os dias? Eu costumo dizer aos mais próximos que talvez o seu Deus não é o meu, porque vivemos em caminhos opostos. Você imagina um Deus de uma forma que talvez ele não seja. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Existe um livro famoso de um grande teólogo que nos deixou recentemente, chamado Timothy Keller. Escreveu um livro chamado Deuses Falsos. Best-seller, muito bom. Para dizer que o meio do seu coração, involuntariamente, é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos. Então, meus queridos, para todos nós, nossa intimidade é ofertada para poucos eleitos, que venceram todas as barreiras de defesas e que demonstraram, e por demonstrarem cumplicidade e fidelidade a nós, foram dignos de desfrutar dos nossos segredos mais íntimos. Só quem senta à nossa mesa para compartilhar a intimidade é aquele que já venceu a barreira da desconfiança. Você desconfiava de alguém, você não abre a sua casa para quem você desconfiava. A partir do momento que você gera uma intimidade com essa pessoa, você consegue abrir a sua casa para ela. Meus queridos, da mesma forma se aplica para mim e para você no Senhor. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Salmos 25, verso 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem. O temem. Eu concluo essa mensagem com uma frase de um teólogo que eu gosto muito, A.W. Tozer, que ele diz o seguinte: um ser humano pode até ter o conhecimento acerca de Deus, saber que Cristo morreu por ele, escrever livros sobre a vida espiritual,
compor hinos de louvor a Deus, pode chegar a ser presidente de uma grande denominação religiosa, ter cargos importantes na igreja, sem nunca chegar a conhecer a Deus de forma vital, pessoal e verdadeira. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Eu nunca vi algo tão mais verdadeiro de fato que Tozer deixou em seus escritos. Porque não tem a ver com performance, tem a ver com busca. Não tem a ver com cargos, tem a ver com pureza do coração. Muitos teólogos e religiosos querem conhecer a Deus através da história e de livros, mas jamais conseguirão. Eu sou um amante da teologia, eu gosto de ler. Mas aquilo que eu sei do Senhor ainda é muito pouco, se comparado à grandeza dele. A teologia pode nos dar um norte de quem é o Senhor, mas só na experiência com Ele é quem de fato sabemos quem Ele é. Tristemente, embora permanecendo na igreja, muitos se deixam desviar do único alvo da vida cristã. Meus irmãos, nós temos apenas um alvo como cristãos: conhecer a Deus. E é triste ver que muitos estão no meio da igreja sem saber quem é esse Deus. Quem é esse Deus? Muitos se satisfazem em apenas ouvir falar e seguem seu relacionamento religioso, falando, louvando e orando num monólogo. Só você fala. Você nunca está disposto a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para você. Só você conversa. Alguém que o Senhor é absolutamente estranho, alguém que só conhece através de livros, de pregações, da boca de terceiros, dos seus pais, do seu vizinho, e seguindo nesse triste voo cego, nunca chegam a experimentar, de fato, quem Deus é. A pergunta que eu deixo para os irmãos, encerrando, é se de fato você conhece o Senhor, dos seus olhos o vê? Que tipo de experiência você tem tido com o Senhor? Para de fato você poder dizer assim: Senhor, 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 eu achava que eu te conhecia, sempre dei meu dízimo em dias, fui zeloso à casa do Senhor, fiz tudo aquilo que era para ser feito, desde criancinha fui doutrinado a viver na verdade, mas eu nunca tive um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu nunca conheci de fato quem o Senhor é. Eu viajei nas ondas dos terceiros que falavam e eu ia, mas eu nunca quis um compromisso sincero com o Senhor. Meus irmãos, aprendam uma coisa: o Senhor jamais se abrirá ao bisbilhoteiro da fé, ao religioso inconstante que só se interessa pelo que é casca, pelo adereço, pela aparência, que apesar de todo o enredo religioso, pode passar muito bem sem a amizade do Todo-Poderoso, contanto que desfrute das bênçãos que Ele pode dar. O Senhor jamais vai se relacionar com esse bisbilhoteiro da fé. Alguém que é multidão. Jeremias 29, verso 13, diz que buscar-me-eis e me acharei quando me buscarem de todo o vosso coração. Que Deus nos permita enxergar o único foco, a única obra que existe na vida cristã, que é conhecer a Cristo. E compreender que para isso nada mais importa. O apóstolo Paulo vai dizer: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes se comparado ao ganho inestimável de conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e a considero a menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e ser nele encontrado,
Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justo. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo poderia muito bem dizer quem ele era. E nesse texto ele diz: eu sou obediente, fui extremamente obediente à lei judaica, hebreu de hebreu, israelita de nascimento. Ele começa a dar sua lista. Ele poderia dizer: ei, eu posso muito bem, diante de quem eu sou, dizer algumas coisas para vocês, para aqueles que estavam perseguindo o povo judeu. Mas ele diz: eu considero tudo isso menos que lixo, a fim do ganho inestimável que é conhecer a Deus. Baixe sua cabeça nesse momento, meu irmão. O meu desejo é que você reflita nesse momento. Quem você tem buscado nessa sua caminhada com o Senhor? Que Deus é esse que você tem buscado? Que Deus é esse? É o Deus que pode te dar e quando Ele não dá, você não consegue buscá-lo? É o Deus que quando está tudo bem, você consegue servi-lo, mas quando as tempestades vêm, você vira as costas para Ele? Esteja satisfeito com aquilo que o Senhor te deu. Ele pode te dar mais, amém, mas esteja satisfeito pelo aquilo que o Senhor já te deu. Minha oração nesse momento é por você que entende que a sua busca pelo Senhor tem sido uma busca tão leviana, uma busca tão descompromissada. Minha oração é por você que, apesar das circunstâncias que a vida tem colocado diante de você, das situações adversas, você precisa de fato entender que esse Deus, Ele continua com você. Óbvio que tudo passa de uma busca pessoal pelo Senhor. Isso deve partir do seu interior, do seu coração. E essa mudança também não é obra sua, é o Espírito Santo que já está fazendo abrigo no seu coração. E o que eu posso fazer nesse momento, concluindo essa mensagem, é orar por você. Orar por você. Então você que deseja, é de fato um desejo seu, conhecer ao Senhor, não só de ouvir falar, experiência de terceiros, mas conhecer a Deus por quem Ele é. Meu desejo é só que você fique de pé, que eu quero orar por você. Quero orar por você. O que eu posso fazer nesse momento é orar por você. Amém. Quero orar por você. Só isso. Amém. Graças a Deus. Buscar ao Senhor. Conhecer ao Senhor. Amém. 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 Meus irmãos, esse Deus que foi pregado se faz presente nesse local. É o Deus que transforma vidas. É o Deus que quer se aproximar de você de uma maneira mais especial. Ele deseja que você dê um passo, busque-o. E de fato Ele vai fazer maravilhas no meio do teu povo. Senhor, nós estamos de pé diante da Tua presença. Nós temos plena convicção que o Senhor se faz presente nesse local. O nosso desejo em pé nesse momento é que o Senhor nos ajude a reconhecer quem o Senhor é. A conhecê-lo de uma maneira mais profunda, Senhor. Mais progressiva, mais próxima, mais íntima, Senhor.
cuida do nosso coração, purifica o nosso coração e nos dá sabedoria para buscarmos os meios corretos de vivenciar a tua verdade. Senhor, nós precisamos de ti. Sozinho nós não vamos conseguir, mas nós precisamos de ti. Espírito Santo de Deus, ilumina os nossos corações e a nossa mente para que possamos buscá-lo de maneira contínua, todos os dias. Espírito Santo, faz-nos lembrar todos os dias que nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Nós precisamos conhecê-lo de maneira sadia e saudável. Nós não buscamos o Senhor pelo que o Senhor pode nos dar, mas queremos buscar pelo que o Senhor é. Não é fácil, Senhor, mas nos ajuda. Nos ajuda. Clamamos pela tua graça, intervém sobre nós. E nós oramos a esse Deus que nos ouve. Há um Deus que está sobre todas as coisas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.